O protagonista, ao notar que ainda existia esperança para ele, ao ver aquele frasco brilhando em sua frente, com suas últimas forças conseguiu se arrastar até perto do armário, agarrou o frasco, se perguntando o que era aquilo, e com as mãos trêmulas conseguiu abrir e cheirou para ver se era algum aroma conhecido, mas aquilo tinha um cheiro desagradável, algo nojento, parecido com leite completamente estragado. O sistema avisou que realmente era leite de cabra estragado. Ele lembrava que, no início do jogo, foi revelado que o iogurte era o antídoto para o veneno de morte lenta. Agora pensava que o leite de cabra estragado contava como iogurte. Mais uma vez, a mensagem apareceu avisando que suas pálpebras estavam ficando pesadas. Ele não teria tempo para pensar. Já era a terceira vez que recebia aquele aviso, e a cada vez ficava mais fraco. Sabia que não aguentaria muito mais tempo. Amaldiçoou a mulher que lhe deu o veneno, Leila, desejando que ela se desse mal. Bebeu aquela coisa nojenta na esperança de melhorar e, um dia, se vingar dela. Depois de um tempo, ao abrir os olhos, encontrou o senhor da outra vez, Laça. Ele perguntou se o jovem príncipe estava se sentindo melhor agora, com os olhos abertos. Ele não sabia se estava tendo um déjà vu ou se o jogo tinha resetado. Sem pensar muito, falou alto e viu que o senhor estava confuso. Nada podia fazer quando o homem começou a gritar, perguntando o que tinha acontecido com o quarto. Pediu para ele parar de brincar e perguntou por que os jovens estavam dormindo no chão. Enquanto levava bronca, o rapaz pensava que nunca mais queria sentir aquele medo de quase morrer. Sabia que precisava sobreviver, custasse o que custasse. Enquanto pensava nisso, o homem continuava a dar broncas. Ele achava que precisava ter forças para encará-lo e ver seus teitas. Enquanto isso, Oassa gritava, perguntando se ele estava ouvindo. Com sorte, ele conseguiu ver os teitas do homem e notou que ele era o administrador interino. Pensou que o Khaled havia morrido sem escolher um sucessor, então ele assumiu temporariamente. O homem parecia um soldado honesto e rígido, alguém confiável. Afinal, ele o havia salvado da morte, usando uma poção de qualidade superior. Juntou coragem para perguntar se ele era realmente o administrador interino. O homem ficou atento, esperando para saber o que o jovem mestre queria. Como ele não falava nada, o homem continuou apenas observando seriamente. Nesse momento, o protagonista contou o que tinha acontecido com a jovem que lhe ofereceu o remédio. O homem ouviu tudo calado, mas ao final disse que não havia provas. O protagonista arregalou os olhos, percebendo que o homem só tinha usado a poção porque era o certo a fazer. Ele não estava do lado dele como ele havia pensado antes. O homem avisou que seu dever era servir tanto aquele mestre quanto o outro candidato à sucessão. Fechando os punhos, o jovem não acreditava que não existiam provas ou testemunhas. Bravo, confrontou Oassa, perguntando se deveria continuar tomando qualquer remédio que recebesse. O homem lamentou que o jovem tivesse perdido parte da memória e explicou que o condado estava enfrentando sérios problemas financeiros e o orçamento era muito limitado. Disse que a ajuda de Leila, que trabalhava para outra família, deveria ser vista como algo a agradecer. Mas questionou como o jovem não lembrava disso, ou se estava deliberadamente ignorando. Agora cabisbaixo, o jovem pensava que precisava reunir provas para acusar a jovem, que o envenenou e sem outra saída. Disse ao homem que deixaria aquela questão de lado por enquanto. Ele tinha um pedido a fazer e perguntou se o homem poderia concedê-lo. Oassa não respondeu, apenas pensava que o jovem estava agindo de forma estranha. Depois de 4 horas no castelo do Canis, alguém habilidoso passava de um telhado ao outro sem dificuldade. Até que pousou onde queria, uma mulher com capa e rosto coberto. Ela percebeu que a segurança tinha sido reforçada, mas isso não a impediu. Procurando uma resposta rápida, encontrou um caminho que já conhecia e entrou na sala. Quando chegou no quarto desejado, notou que ninguém vigiava a porta. Sorrateira, entrou e olhou para a cama. Pelo volume, achou ter encontrado o alvo. Pensou que o veneno que usara era especial, para que ele fosse sem dor. Depois disso, tirou um papel do bolso e colocou-o em cima da escrivaninha. Pegou o selo e carimbou o papel. Pensando que estava tudo pronto, preparou-se para sair.
Foi quando sentiu um objeto afiado apontado para o pescoço e alguém disse para ela ficar parada. Ela imediatamente reconheceu aquela voz. Com raiva, ela avisou que já era tarde demais. Olhou para onde o príncipe deveria estar. Disse que o jovem mestre Caelix já deveria estar morto e que agora o clã pertenceria ao único herdeiro restante. Oasa, atrás dela, segurando um objeto, observava as bobagens que a jovem falava. Ela ficou em silêncio por um tempo, verificando qual seria a atitude dele. Sem nada a perder, questionou se ele gerou lealdade a um clã inteiro, não apenas a um jovem mestre. Enquanto Layla ainda estava paralisada, escutou uma voz e ficou impressionada. Seus olhos se arregalaram imediatamente, sem acreditar que seu plano não havia dado certo. Aquele jovem loiro, perto da escrivaninha onde ela tinha escrito a carta de despedida, ironizava. Dizia que o envenenamento por morte lenta era meio dramático, mas muito comum entre famílias nobres. Ele segurava o papel e deixou claro que até ele sabia disso. Mas tinha algo que ela também deveria saber. O quão problemático seria ser descoberta com essas palavras. Ela se viu sem saída e tentou reagir rapidamente contra Asa. Mesmo sabendo que o homem tinha o dobro do tamanho e o triplo da força, ela tentou algo. Mas foi imobilizada rapidamente. Ele segurou seu braço, com força. Ela não pôde fazer nada. Era muito mais fraca e só podia sentir dor. Para facilitar, ela levou um ou outro soco na costela. O jovem mestre observava, pensando que sabia de tudo, mas que teoria e prática eram diferentes. Viu o poder daquele homem na sua frente, que tinha 3 classes a mais. Mesmo assim, se fez presente, dizendo que, por mais comum que fosse o envenenamento, nenhum ingênuo deixaria provas. No caso dela, além das provas, havia uma testemunha e o crime exigia execução. Mesmo sendo outro nobre, ali já estavam as provas e uma testemunha. Quando disse isso, chegou perto dela, apontou o dedo e disse que tudo estava claro diante dos olhos dela. Ela começou a passar mal, os olhos se reviraram e ela caiu. O protagonista olhou para ela caída, sem entender o que acontecia. Perguntou a Oasa o que tinha acontecido com aquela garota que desmaiou de repente. Oasa confirmou que era só um desmaio e colocou a mão no fluxo de mana dela para checar. O jovem pensou que aquilo era o núcleo de mana e que o homem também podia ver a classe de Leilas levantando-se. O homem disse que parecia que ela não dominava nenhuma técnica de respiração de mana. Continuou dizendo que ela era apenas um soldado de elite bem treinado, por isso não precisavam de algemas especiais. Olhando para a cara do príncipe, notou que ele não demonstrava surpresa. Isso indicava que o jovem já sabia o que estava acontecendo. Sabia desde o momento em que pediu algo inesperado. Com essa conclusão, o homem ficaria mais atento às movimentações do príncipe. O protagonista disse que, de qualquer forma, achava que deveria amarrá-la e interrogá-la. Algum tempo depois, a jovem apareceu amarrada na cadeira, ainda desmaiada. O braço dela estava com um inchaço anormal, mas já estavam medicando. Depois de alguns instantes, Layla parecia desnorteada enquanto o jovem limpava seu rosto. Aos poucos, ela foi abrindo os olhos, enquanto seu rosto era enxugado com um lenço branco. Quando finalmente recobrou a consciência, arregalou rapidamente os olhos. Ficou ainda mais surpresa quando o príncipe perguntou se ela queria beber o maior chileno. Ele explicou que, depois de 3 a 6 horas, a respiração pararia devagar, pois o veneno era popular para garantir uma morte tranquila. Sorrindo com uma voz estranha, o protagonista disse que, pelos antecedentes dela, se alguém visse, acreditaria que foi por vontade própria. Na verdade, Layla teve a ideia de usar o veneno lento, pois se tivesse usado um de ação imediata, se estivesse disposta a morrer com ele, não teria falhado ainda. Apertando o queixo dela, perguntou se ela sabia o porquê. Ela tremeu. Ele apertava o rosto dela, querendo saber a resposta, já que ela havia feito aquilo com ele. O homem grande ao lado apenas observava como o príncipe lidava com a situação. Viu que ele estava coagindo a garota cada vez mais, perguntando se ela queria continuar leal e perder a vida. Deixou claro que sabia quem estava por trás. A condessa Stella, bastante animado, o jovem perguntou a Oasa se poderiam dar algo para soltar a língua da culpada.
Ele segurou a boca da garota, mantendo-a aberta. Ela olhou para ele e quis saber o que era aquilo que ele tinha nas mãos. Um lenço branco com uma pílula vermelha. Sem pensar muito, ele jogou a pílula na boca dela e pediu para que Oasan fizesse com que ela engolisse. Ela só pensava que o cheiro era horrível. Depois disso, ele jogou um líquido de leite de cabra podre na boca dela. Pediu novamente que Oasan fizesse ela engolir. Quando ele forçou a garota a engolir, ela se debateu na cadeira. Se mexeu por um tempo. O gosto parecia tão horrível quanto o cheiro. Leila esbravejava, querendo saber o que tinha sido colocado na boca dela, pois o gosto era horrível. O príncipe se divertia, dizendo que tinha dado um veneno para ela tomar, também como um tipo de agradecimento. A jovem não podia acreditar que o príncipe estava falando sério. Por isso, ele precisou ser mais específico e disse que o veneno se chamava marionete. Quis saber se Leila já tinha ouvido falar, e ela gritava na cadeira, ainda amarrada, que isso era impossível. Ele era apenas um filhinho mimado de um cane, jamais conseguiria algo assim. Porém, com olhos ameaçadores, falou que para tudo tem um jeito. Tirando o sarro dela, disse que o ingrediente principal era rabanete branco e ela e Oaser, ouvindo aquilo, acreditaram que o jovem estava dizendo a verdade. Agora, ele só olhava para ela, tentando pensar no que poderia dizer a seguir. Ela precisava de mais respostas, querendo saber como ele sabia tanto. Mas, em um mundo sem internet, só conhecer os termos certos já fazia alguém parecer um especialista. Depois de falar o nome de um dos ingredientes, disse que deixaria a jovem ir pensando no seu plano. O príncipe a liberou, mas ela quis saber por que ele achava que cumpriria suas ordens. Ele deixou claro que sabia que ela queria, mais do que ninguém, viver. Além disso, aquele veneno tinha mais de 3.000 antídotos, dependendo da forma usada. E o antídoto certo para ela, só ele tinha, estava guardado bem na cabeça dele, nas suas lembranças. Enquanto ouvia, a jovem se debatia na cadeira amarrada, e ele fez uma aposta. Ela não morreria à toa. Então, a jovem parou de se mexer. Enquanto o jovem perguntava qual era a resposta delas, ela sabia que queria viver e não iria colocar tudo a perder por outras pessoas. Enquanto ela não respondia, Russell observava a cena entre os dois. Leila, enlouquecida, gritava que faria qualquer coisa, mas que a libertassem logo. O príncipe desdenhou, dizendo que aquele não era o jeito certo de pedir um favor, e ela, tremendo, resolveu ser mais cautelosa e pediu, por favor, para que ele a soltasse. Russell ainda pensava no porquê dela obedecer tão fácil ao príncipe, já sentindo mal pelo leite de cabra azedo que engolira. A garota implorava por piedade, querendo liberdade. O príncipe pensava que ela estava louca para sair, pois o leite estragado já começava a fazer efeito. Ele, com as bochechas rosadas de tanto rir, pediu para que Russell soltasse Leila rápido. O homem não acreditava e perguntou se ele tinha certeza, pois ela tentou contra a vida dele. Mas estava tudo bem, apesar de ser uma testemunha importante. Eles precisavam preservar a dignidade dela como humana. Russell ouviu o príncipe dizer isso, sem entender o que ele queria dizer. Claramente passando mal, a jovem pedia para que a soltassem de uma vez, fechando os olhos e quase lacrimejando. Ela queria sair dali o mais rápido possível, antes que não tivesse mais tempo. Depois de um grito estrondoso, que se ouviu de um lado ou outro, ela prometeu voltar e contar que tinha conseguido. Depois da promessa, o príncipe e o homem grande apenas a viram partir. O príncipe sabia que, para enganar quem estava por trás de Leila, precisariam de alguém capaz de mobilizar os cavaleiros. Para isso, ele contava com a ajuda de Russell, mas precisava saber se ele era leal a ele. O homem, no entanto, tinha muitas perguntas para o jovem e quis saber onde ele havia aprendido tanto. O protagonista pensou em dizer que tinha lido em algum livro, mas achava que não acreditaria. E foi exatamente isso. Ele não acreditou que alguém publicasse um livro assim, pois estaria com a cabeça na forca. Em nenhum momento, o príncipe pensou que aquele livro pudesse ser proibido. Então inventou outra desculpa. Pensou em perguntar se ele lembrava da adaga com a qual ele mesmo perfurou o próprio peito. Com tom sério e bravo, o homem disse que lembrava, mas não era para ficar falando disso. Para fazer o homem entender,
O príncipe trouxe o assunto da adaga de novo. Wassa não acreditava que aquela adaga fosse um item místico com poderes raros. O jovem notou que não era suficiente e decidiu inventar mais história. Argumentou que talvez a forma de desvendar o segredo da adaga fosse esfaqueando o próprio coração. Disso deixou o homem curioso, que acreditou que poderia ser um tesouro incrível. O protagonista fechou os olhos, aliviado, abrindo-os com um olhar firme. Já tinha noção de que aquele homem poderia estar do seu lado. Falou o que ele achava que o homem deveria saber. Você já ouviu falar da adaga de Crea? O homem disse que sim, que era uma velha adaga que a mãe dele deixou, a famosa adaga de Crea. Vendo a reação do homem a cada palavra, o príncipe sabia que ele estava caindo na conversa. Por isso, continuou com liberdade. O homem disse que aquela adaga era o maior dos tesouros, então fazia sentido que ele soubesse dela. O príncipe sabia que aquele homem já tinha visto a adaga, mas fingiu que sim. Enquanto o homem lançava suas ideias sobre como a adaga funcionava, o jovem perguntou se ele já tinha contado para alguém. Wassa só se acalmou quando o príncipe repetiu que nunca tinha dito nada a ninguém e que ele era o primeiro a saber. Mas o príncipe tinha outro assunto para tratar. Perguntou o que ele achava do depoimento de Leila. Jogou uma bomba na cabeça de Wassa, dizendo que todos os movimentos do Khan Colin tinham sido vazados. Sem deixar o homem reagir, o jovem questionou se uma pessoa de classe 7 poderia ser atacada por monstros. Rapidamente, perguntou se Wassa acreditava naquela história absurda. O homem, só de olhar para os jovens meio caídos, já sabia que queria apoio total. Wassa questionou por um tempo, pois a morte do Khan Colin gerava dúvidas legítimas. Mesmo assim, hesitou até juntar as mãos ao corpo. Sabia que era soldado, não político, e estava pronto para dizer isso ao jovem, quando ele gritou por respostas. Mas o homem não tinha respostas para acalmar o coração do jovem órfão. Vendo que isso não bastava, o príncipe perguntou como ele iria se vingar.